Nossos juristas acham, no entanto, que o avanço da legislação retira cada vez mais das mulheres qualquer motivo de queixa. Os sistemas legais da civilização moderna reconhecem cada vez mais que, em primeiro lugar, para ter validade legal, o casamento precisa ser um contrato firmado voluntariamente por ambas as partes, e, em segundo lugar, que durante o casamento as duas partes devem ter os mesmos direitos e deveres. Portanto, sendo essas duas exigências cumpridas de modo coerente, as mulheres já teriam tudo o que poderiam exigir. Essa argumentação autenticamente jurídica é exatamente a mesma que o burguês republicano radical usa para rejeitar o proletário e mandá-lo ficar quieto. O contrato de trabalho deve ser firmado voluntariamente pelas duas partes, mas ele é reconhecido como firmado voluntariamente a partir do momento em que a lei estabelece, no papel, a igualdade das duas partes. O poder que a diferença de classe confere a uma das partes e a pressão que ela exerce sobre a outra parte, a situação econômica real de ambas, não interessam à lei. E enquanto durar o contrato de trabalho, de novo as duas partes devem gozar de direitos iguais, desde que uma ou outra não tenha renunciado expressamente a eles. Mas, de novo, a lei nada tem a ver com o fato de que a situação econômica força o trabalhador a renunciar a qualquer aparência de igualdade de direitos. Com relação ao casamento, até a lei mais progressista é plenamente satisfeita no momento em que os envolvidos protocolam formalmente sua voluntariedade. O que acontece atrás dos bastidores jurídicos, onde se desenrola a vida real, como se produz essa voluntariedade, são questões com as quais a lei e o jurista não podem se ocupar. E, no entanto, o procedimento mais simples do direito comparativo deveria mostrar ao jurista o que acontece com essa voluntariedade. Nos países em que é assegurada por lei uma parcela obrigatória do patrimônio paterno aos filhos, e onde eles, portanto, não podem ser deserdados, na Alemanha, nos países em que vigora o direito francês, etc., os filhos dependem da concordância do pai e da mãe para contrair matrimônio. Nos países em que vigora o direito inglês, onde a concordância paterna não é uma exigência legal para o matrimônio, o pai e a mãe têm toda a liberdade testamental sobre o seu patrimônio, podendo deserdar filhos e filhas a seu bel prazer. Mas é evidente que, de fato, nas classes em que há algo para herdar, apesar disso e justamente por isso, a liberdade de contrair matrimônio não é nem 1 milímetro maior na Inglaterra e na América do que na França e na Alemanha. A situação não é melhor com a equiparação jurídica de homem e mulher no casamento. A desigualdade de ambos perante o direito, que nos foi legada por condições sociais anteriores, não é a causa, mas o efeito da opressão econômica da mulher. Na antiga economia doméstica comunista, que abrangia muitos casais e seus filhos-filhas, a condução da casa, a cargo das mulheres, era uma indústria pública tão socialmente necessária quanto a obtenção do alimento pelos homens. A família patriarcal e, sobretudo, a família monogâmica individual mudaram isso. A condução da casa perdeu seu caráter público, deixou de concernir a sociedade. Tornou-se um serviço privado. A mulher se tornou a serviçal número 1, alijada da participação na produção social.
Foi a grande indústria do nosso tempo em que voltou a franquear à mulher, mas só à mulher proletária, o caminho para a produção social. Mas isso de tal modo que, quando cumpre seus deveres no serviço privado à família, ela é excluída da produção pública e não pode adquirir nada. E quando quer participar da indústria pública e adquirir autonomamente, não tem condições de cumprir os deveres para com a família. E o mesmo que sucede na fábrica sucede à mulher em todos os ramos de negócios, inclusive na medicina e na advocacia. A família individual moderna foi fundada sobre a escravidão doméstica aberta ou dissimulada da mulher. E a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são as famílias individuais. Hoje em dia, na grande maioria dos casos, o homem precisa ser aquele que ganha o sustento da família, o provedor, pelo menos nas classes possuidoras, e isso lhe confere uma posição de dominação que não necessita de nenhum privilégio jurídico adicional. Na família, ele é o burguês e a mulher representa o proletariado. No mundo industrial, porém, o caráter específico da opressão econômica que pesa sobre o proletariado só aparece com toda a nitidez depois que se eliminam todos os privilégios legais da classe dos capitalistas e se estabelece a igualdade jurídica de direitos das duas classes. A República Democrática não abole o antagonismo das duas classes. Pelo contrário, é a primeira a propiciar o terreno em que ele é resolvido. E do mesmo modo, o caráter peculiar da dominação do homem sobre a mulher na família moderna, assim como a necessidade e o modo de estabelecimento de uma equiparação social real entre os dois, só aparecerá sob uma luz intensa quando ambos tiverem total igualdade de direitos em termos jurídicos. Ficará evidente então que a libertação da mulher tem como primeira pré-condição a reintrodução de todo o gênero feminino na indústria pública e que isso, por sua vez, exige a eliminação da família individual em sua condição de unidade econômica da sociedade.